Então, olá pessoal, meu nome é Guilherme Ribeiro, sou médico aqui do Hospital Municipal aqui de Foz do Iguaçu. Eu sou coordenador do pronto-socorro e faço parte também do núcleo de enfrentamento à pandemia do coronavírus. A gente vai começar aqui hoje uma aula sobre modos ventilatórios, os parâmetros básicos da ventilação mecânica e um pouco de mecânica pulmonar, que é uma aula para fazer uma instrução básica para os médicos e internos, para ajudar a auxiliar as pessoas no cuidado desses pacientes que vão chegar com o coronavírus na pandemia e também para pacientes que são ventilados no geral, tá? Então a gente vai começar aqui falando sobre modos ventilatórios. Então o objetivo dessa aula é a gente primeiro entender como é que funciona a mecânica pulmonar. Então a gente sabe que quando a pessoa está em respiração espontânea, a pleura parietal e a pleura visceral, elas estão coladas através de uma membrana de líquido, né? E a caixa torácica exerce nos pulmões uma pressão negativa constante de 3 a menos 5. Tá? E o tórax consegue fazer um fluxo de ar para dentro dos pulmões através da negativação da pressão intraalveolar. Então a gente tem a pressão atmosférica de ar que está no ambiente, e tem a pressão intraalveolar, que é a pressão de ar intraalveolar. À medida que a gente contrai a musculatura diafragmática para baixo e contrai a musculatura dos arcos intercostais, o tórax ele aumenta de diâmetro e isso oferece uma pressão negativa dentro do tórax. Isso amplia essa pressão negativa que já existe. Tá? Então, já acontece uma pressão constante de menos 3 a menos 5 na pleura, para dentro dos pulmões, e quando essa pressão é negativada mais ainda a partir da contração dessa musculatura, a pressão dentro dos alvéolos ela fica menor temporariamente e a pressão do ar atmosférico passa a ficar maior do que a pressão dentro do alvéolo. Então, o ar sempre vai de onde tem uma pressão maior para onde tem uma pressão menor. Então, a gente consegue fazer um fluxo de ar para dentro dos pulmões a partir dessa negativação de pressão. Então, na respiração espontânea, a gente consegue fazer fluxo para dentro dos pulmões a partir da negativação da pressão intratorácica. Tá? Então, são conceitos fundamentais: o conceito de fluxo, que é o conceito de movimento de ar, e o conceito de pressão. Então, na expiração, né, a pressão é negativa dentro dos alvéolos e o ar entra no pulmão. Isso na inspiração. Para fazer a expiração, a pessoa só relaxa a musculatura torácica e diafragmática, né, em condições normais, e aí a própria conformação da caixa torácica, voltando ao seu estado original, oferece a positivação dessa pressão, oferece de novo uma pressão positiva, e o ar sai dos pulmões através de um fluxo de dentro do pulmão para fora, por essa positivação da pressão. A pressão passa a ficar maior dentro dos alvéolos e menor na atmosfera. Então é assim que a gente faz uma inspiração e uma expiração quando a gente está com pressão negativa, quando é por respiração espontânea, quando não é ventilação mecânica. Tá? Então a gente tem essa primeira fórmula aí, que é o fluxo de ar, ele é determinado por uma divisão entre uma diferença de pressão dividido por uma resistência. Tá? Então sempre para ter fluxo tem que ter uma diferença de pressão. Assim como no tórax nosso, a mesma dinâmica acontece também nos ambientes em geral. Tá? Então, se você estiver numa sala, num recinto que tem uma pressão maior do que um recinto do outro lado de fora, e você abrir a porta, o ar vai sair de onde tem mais pressão para onde tem menos pressão. Tá? Assim acontece também na atmosfera em geral. Quando o ar esquenta, ele muda a pressão, esfria. Então, o movimento do ar, dos fluidos no geral, ele vai de onde tem mais pressão para onde tem menos pressão. Assim também acontece com a nossa caixa torácica. Tá? Quando a gente tem uma pressão, uma ventilação mecânica, isso muda um pouco e a gente passa a ventilar o nosso tórax através de uma pressão positiva. Então, o ventilador mecânico ele faz uma pressão positiva para dentro do nosso tórax através do tubo. Agora a pessoa está com o tubo na traqueia e a máquina, o ventilador mecânico, através do que você definiu, ele exerce uma pressão positiva para dentro do tórax e assim o ar entra por pressão positiva, tá? Então a mecânica é diferente. Só que isso serve já para quem não tem nenhuma noção de ventilação mecânica, começa a entender a ventilação mecânica por esses conceitos que são os mais fundamentais, de que
como que você vai ventilar um paciente? Você vai oferecer uma pressão para dar um fluxo de ar para dentro do pulmão e entrar um volume de ar dentro do pulmão. Tá? Então, esses são os 3 parâmetros básicos, os mais fundamentais que você vai olhar na ventilação mecânica: pressão, fluxo e volume. Tá? A gente tem esses parâmetros normais para as pessoas, é o que a gente vai falar um pouco hoje aqui. Então, o conceito de complacência, é importante também entender na mecânica pulmonar esses conceitos mais fundamentais da mecânica pulmonar, que inclusive eles são objeto de cálculo. A gente tem que calcular a complacência e a resistência do paciente para tirar algumas informações. Tá? Então, a complacência do pulmão é a elasticidade do sistema respiratório, ou seja, é a capacidade de distensão, é a capacidade de aceitar a expansão. Então, quanto mais complacência numa caixa torácica, mais essa caixa torácica tem capacidade de aceitar a distensão, de aceitar a expansão. Quanto menos complacência, mais duro está o sistema respiratório, tanto a caixa torácica quanto o pulmão em si, e mais difícil de aceitar a expansão, mais difícil de aceitar a distensão. Isso significa, na complacência, que para fazer um volume X, se o meu sistema tiver uma complacência muito baixa, eu vou precisar fazer uma pressão muito maior do que para dar o mesmo volume X no sistema que tem uma complacência normal ou reduzida. Tá? Então, se o meu sistema tem uma complacência normal, o meu pulmão é mole. O meu sistema respiratório ele tem facilidade de aceitar a expansão, eu vou precisar fazer uma pressão muito menor. Se o meu sistema tem uma complacência baixa, é um sistema duro, eu vou precisar fazer uma pressão muito maior para dar o mesmo volume que eu daria no outro sistema. O conceito de resistência é uma variante da complacência também, é um conceito análogo, mas é diferente, que é o seguinte: a resistência é a pressão necessária para produzir um fluxo de 1 litro por segundo para dentro e para fora dos pulmões. Então, a resistência ela tem relação com pressão e tem relação com fluxo. Tá? Então, a resistência é feita de um cálculo a partir do fluxo que eu estou dando para o pulmão e a pressão que eu preciso para produzir esse fluxo. Tá? Ou seja, quanto mais resistência, mais pressão eu preciso dar para produzir o mesmo fluxo de 1 litro por segundo. Quanto menos resistência, menos pressão eu preciso dar para produzir um fluxo de 1 litro por segundo. A resistência é a razão entre as diferenças de pressões e a taxa de fluxo. Então, voltando àquele outro conceito, a pressão da atmosfera é a pressão da extremidade da via aérea, da extremidade externa, tá? Da boca do paciente, por exemplo. Tá? Então, a cavidade oral, nasal, tem uma pressão semelhante à pressão da atmosfera. E temos outra pressão lá dentro do alvéolo, quando o tórax contrai, a gente faz uma pressão negativa pleural. Tá? Então, essa diferença de pressão vai produzir um fluxo de ar. Eu faço um cálculo a partir dessa diferença de pressão e a partir do fluxo, da taxa de fluxo, isso vai me dar a resistência das vias aéreas. Dando um exemplo aqui, um paciente que tem uma resistência alta das vias aéreas, por exemplo, um paciente que tem muito broncoespasmo, ele tem os brônquios fechados por secreção por broncoespasmo, a resistência desse sistema vai estar aumentada. Então, ele vai precisar fazer uma diferença de pressão muito maior, ele vai precisar contrair, às vezes usar a musculatura abdominal para positivar mais a pressão torácica para poder produzir o mesmo fluxo, tá? Porque a passagem de ar é muito menor. Então, a gente vai voltar a esse conceito lá na frente quando a gente for ensinar o cálculo. Tá? Então, olhando esses 3 gráficos aqui de cima, sempre que você for ventilar um paciente, o ideal é que você programe o ventilador expor esses 3 gráficos. Tá? Então, o gráfico de volume, o gráfico de pressão e o gráfico de fluxo. Para interpretar a ventilação mecânica, você precisa olhar esses 3 gráficos que estão na sua frente. E esses 3 gráficos é o que vão te nortear para qualquer modo ventilatório. Qualquer modo que você for ventilar o paciente, você vai colocar os parâmetros e vai olhar o volume resultante, a pressão resultante e o fluxo, a curva de fluxo. Tá? A curva de fluxo é a do meio, no caso aí. A curva de pressão é a de baixo e a curva de volume é a de cima. Tá? E quais são os parâmetros que você vai ajustar na ventilação? Então, primeiro, o modo ventilatório. Você vai escolher ventilar o paciente a pressão ou a volume, no modo assisto controlado ou no modo autonomia. Isso você vai escolher. Você vai também ajustar o volume, a pressão e o fluxo. A depender do modo ventilatório, você vai escolher um desses parâmetros, ou 2 desses parâmetros. Tá? O outro parâmetro vai ser o resultante. Isso eu vou explicar logo adiante. Mas isso são 3 coisas que você vai prestar atenção, que são as 3 que estão ali no gráfico. Volume,
pressão e fluxo. Tá? Esses parâmetros eles têm uma faixa que é fisiológica, que é a que você vai esperar. Se esses parâmetros estiverem muito acima ou muito abaixo da faixa fisiológica, você vai ter que fazer os ajustes. Tá? Então é isso que você vai olhar para poder dar os ajustes no ventilador. Além disso, você vai escolher a razão entre tempo inspiratório e tempo expiratório, que é razão INS, ou razão inspiração-expiração, ou TI, TE, ou tempo inspiratório, tempo expiratório. Além disso, você vai ajustar a frequência respiratória. Você vai ajustar também a fração inspirada de oxigênio, que é a FiO2, que vai de 100% a 21%. Tá? 21% é igual à atmosfera, 100% é o máximo que a gente consegue dar de oxigênio para um paciente na ventilação. E você vai escolher também o modo de disparo, que é o disparo a tempo, a fluxo ou a pressão. Vai depender do modo ventilatório, eu vou explicar isso adiante. E você vai escolher também o rise time, ou a rampa, o tempo de rampa, tá? Que é a velocidade do fluxo inspiratório. Eu vou falar sobre esses parâmetros mais adiante e eu vou explicar cada um deles, como é que a gente ajusta e o que é que a gente escolhe nesses modos, tá? Então, antes de ajustar os modos ventilatórios, a gente precisa também entender as fases da respiração quando o paciente está sendo ventilado, tá? Na ventilação mecânica. Então, esse número 4 aí, ele representa o disparo. Tá? O disparo é o número 4, o disparo é a transição entre a fase de fluxo zero para a fase inspiratória. O disparo é quando o ventilador começa a inspiração, ele dispara a inspiração. Tá? Essa fase 1, esse quadrado para cima, é a fase inspiratória. Tá? Esse aqui é a fase inspiratória, a fase que o paciente está expirando. Como é que eu sei que é a fase inspiratória? Porque eu tenho aqui uma linha de base, que é de fluxo zero, e tudo isso aqui está acima do gráfico. Tá? Toda essa parte minha aqui que está acima do gráfico significa que o fluxo está indo. Se é uma curva de fluxo, né? Significa que o fluxo está indo do ventilador para o paciente. Então, isso aqui é inspiração. O número 2 representa a ciclagem. Tá? A ciclagem é a abertura da válvula expiratória. A ciclagem é o momento em que o ventilador entende que é para parar a inspiração, ele abre a válvula expiratória e o paciente começa a expirar. E na hora que ele expira, ele começa essa fase 3 aqui, que é a fase expiratória. Como é que eu sei que é a fase respiratória? Porque eu tenho aqui a linha de base e essa fase aqui ela está abaixo da linha de base. Então significa que o fluxo está indo do paciente para o ventilador. O ar está voltando do paciente para o ventilador. E o número 4 é, de novo, o disparo, tá? Que é a fase que volta a inspirar. Então eu preciso reconhecer essas fases aí para poder entender o que está acontecendo, em que momento da ventilação o paciente está, interpretar os gráficos para ver se está tendo alguma sincronia e interpretar os gráficos para fazer os cálculos, né, de complacência e de resistência para poder ver se está tudo bem na ventilação. Tá? Bom, então a gente vai falar de 3 modos principais. Existem outros diversos modos de ventilação, mas os principais que dá para o médico no geral se virar são esses 3 modos ventilatórios aí, tá? Que são a ventilado a volume, a pressão ou o PSV, que é o modo autonomia, certo? Então, um recado principal aqui é o seguinte: todo médico ele tem que saber ventilação mecânica. O médico ideal é que ele saiba ventilar o paciente. Tá? No dia a dia da medicina intensiva, no dia a dia quem faz os ajustes ventilatórios, quem interpreta a gasometria e ajusta para o ventilador, normalmente é o fisioterapeuta, tá? que manipula, que faz os ajustes. Mas o médico que está lidando com medicina intensiva ou medicina de emergência, ele precisa conhecer de ventilação, precisa saber ventilar, até porque a terapia ventilatória, que é uma terapia, ela é uma indicação médica, inclusive. Tá? A depender da doença do paciente, a depender do estado clínico do paciente, o modo ventilatório ele vai mudar completamente o desfecho do paciente. Então, se eu tenho um paciente com SARA, com síndrome da angústia respiratória aguda, por exemplo, eu vou ventilar o paciente com parâmetros que os estudos mostraram que são superiores, eles acarretam melhores desfechos para aquele paciente. Tá? Bom, e se eu tenho um paciente com broncoespasmo, eu vou ajustar a ventilação adequada para aquele paciente. Se eu tenho um paciente que está tendo a sincronia, tudo isso tem que ser de domínio médico também. O médico tem que conhecer da ventilação mecânica para entender do início ao fim, entender até o porquê que a gente precisa entubar um paciente, como que a gente vai ventilar ele e também como é que estuba o paciente, como é que você elege um paciente para estubação e sempre ali com o apoio da fisioterapia, mas o médico tem que conhecer toda essa fisiologia e dessa mecânica para poder dar o melhor tratamento. Tá? Bom, então a gente vai começar falando do modo VCV.
AC, VCV, significa assisto controlado VCV, que é volume controlado. Tá? Por que não é só VCV? Antigamente ventilava-se o paciente a VCV ou a PCV, que são modos totalmente controlados. O modo totalmente controlado significa que se você der uma frequência respiratória lá, X, então se você der uma frequência de 20 incursões por minuto, a cada 3 segundos o paciente vai receber uma incursão do ventilador. O ventilador vai dar uma incursão respiratória a cada 3 segundos e invariavelmente não adianta o paciente entrar, não adianta o paciente interferir na ventilação, o modo controlado ele vai ditar sozinho o que vai acontecer. O modo assisto controlado já é um modo de ventilação mais moderno, que é o que se ventila, que é o que a gente chama de modo controlado hoje, mas ele é assisto controlado porque além da inspiração só dada pelo ventilador de acordo com a frequência, ele também dá uma incursão se o paciente pedir. Então, quando o paciente pede uma incursão, esse modo também respeita isso e dá uma incursão. Então, se você colocar para ventilar 14 incursões por minuto, por exemplo, nessa frequência, se o paciente ficar em apneia, ele se entregar completamente, o ventilador vai fazer 14 incursões por minuto. Se o paciente quiser entrar mais vezes, o ventilador vai respeitar e também vai dar o suporte ventilatório, vai dar a incursão que o paciente está pedindo. Tá? Então, nessa ilustração aqui, por exemplo, ó, a gente está ventilando o paciente aqui a VCV e essa aqui é a curva de pressão, tá? Essa curva de baixo aqui inferior. Essa negativação da curva de pressão é o paciente tentando inspirar. O paciente negativa a pressão do ventilador, o ventilador entende que ele quer uma incursão, o ventilador dá uma incursão para o paciente. Tá? Aqui, mais uma vez, o paciente fez uma incursão, o ventilador também deu uma incursão para ele, mas aqui o paciente não entrou. Aqui o paciente não fez nada, o paciente ficou em apneia, só que quando deu o tempo determinado pela frequência respiratória que você ajustou, o ventilador entendeu que está no momento de dar outra inspiração, e aí o ventilador sozinho agora, sem o paciente, ele fez uma incursão controlada, tá? Então essa incursão aqui do canto é uma incursão controlada, essas duas aqui elas são assistidas, por isso que o modo é assisto controlado. Se o paciente se entregar completamente, vira um modo controlado, tá? Se o paciente começar a acordar e começar a interagir, o ventilador respeita isso e dá para ele a opção, tá? De respirar e dar só o suporte, beleza? Então, falando aqui do modo VCV, assisto controlado VCV, ele é um modo em que você escolhe o volume. Você seleciona o volume que você quer, então ele vai oferecer um volume num tempo inspiratório, numa frequência. Tá? A característica do gráfico desse volume principal aqui é essa curva de fluxo, que é reta. Se você observa bem, o fluxo é fixo, constante. Tá? O volume é o volume que você determinou, é um volume fixo, e a pressão ela é variável. O que significa isso? Significa que você escolheu dar um volume X, o fluxo é fixo, mas a pressão ela vai depender da complacência do sistema respiratório, certo? A pressão ela vai depender da complacência. Então, se eu escolher um volume, por exemplo, de 400 ml para o paciente, e ele tiver um pulmão duro, eu vou exercer uma pressão resultante muito maior do que se eu der os mesmos 400 ml para um pulmão mais mole, com a complacência maior. Tá? Depende da complacência do paciente, vai depender o volume, a pressão resultante. Mas como é que se reconhece que é um modo VCV com o fluxo, a curva de fluxo reta? Tá? Então, seguindo aqui, o fluxo ele é constante, então o volume sobe de forma linear. Você pode escolher uma onda quadrada, desacelerada ou sinusoidal. A onda desacelerada ela é mais fisiológica, tá? Essa onda aqui é uma onda quadrada, a curva de fluxo está reta, quadrada, tá? Mais para frente eu vou mostrar o que é a onda desacelerada. Eu acho que tem aqui a onda desacelerada no slide, pronto. Essa onda aqui ela é desacelerada, tá vendo? Continua sendo reta a curva de fluxo, isso aqui é característica do modo VCV, mas desse jeito aqui a pessoa que está ventilando escolheu o modo desacelerado. Esse modo aqui é mais fisiológico, tá? Bom, esse modo ele faz um disparo a tempo, ou a fluxo ou a pressão. Como é que significa isso aqui? Essa incursão aqui, por exemplo, que eu mostrei para vocês, o modo disparou a tempo, porque o paciente estava em apneia, ele estava entregue à ventilação, e o sistema respiratório deu para ele uma incursão no tempo que você determinou. Tá? Então, isso é um modo ele disparou aqui a tempo. Só que se o paciente quiser entrar, o ventilador vai respeitar. Nesse caso aqui, ele pode disparar ou a pressão ou a fluxo. Tá? Todos os modos assisto controlados, eles têm essa opção aqui, que é disparar a tempo ou a fluxo quando o paciente entrar. Ou, desculpa, a pressão ou a fluxo, que é o disparar assistido.
Você vai selecionar isso. O que é que significa isso aqui? O paciente, quando ele quer respirar, ele vai puxar o ar do ventilador. Então, ele vai fazer uma pressão negativa no ventilador, ele vai puxar. Quando ele puxar o ar pelo tubo do ventilador, pela via aérea, ele vai exercer uma pressão negativa no ventilador, ele vai puxar o ar do ventilador. Isso vai dar, o ventilador vai ler um fluxo e uma pressão que ele vai exercer. A partir desse fluxo, dessa pressão negativa que o paciente deu, o ventilador entende que ele quer uma incursão e ele solta uma ventilação. Tá? Por isso que o disparo pode ser a fluxo ou a pressão, você escolhe. E ele vai ser também a tempo se o paciente se entregar ou não entrar. Tá? Disparo é o momento que o ventilador começa uma incursão inspiratória. E ciclagem é o momento que o ventilador para a inspiração e abre a válvula expiratória. Cada modo cicla a algum parâmetro. No caso, o modo VCV, ele cicla a volume. Tá? Ele cicla a volume. Você determinou o volume, é volume controlado. Se você der um volume, quando chegar nesse volume determinado, o ventilador fica satisfeito, abre a válvula expiratória. Certo? Então, quando ele chega no volume que você determinou, ele abre a válvula expiratória e aí ele cicla. Certo? Então, esse modo aqui, ele cicla volume. Então, mais uma vez aqui a ilustração só para explicar o que é um modo assisto controlado e o que é a incursão assistida e o que é a incursão controlada. Então, essas duas primeiras aqui são controladas. O paciente não entrou, o ventilador deu no tempo que você escolheu aqui. Tá? Então, você escolheu uma frequência, o ventilador deu incursão, deu outra incursão, e aqui agora o paciente começou a entrar na ventilação, ele começou a pedir ventilação. Tá? Então, ele negativa aqui a curva de pressão e o ventilador está entendendo aqui que ele quer uma incursão. O ventilador está dando agora, está ventilando ele no tempo dele. Tá? Aqui é essa, e agora aqui ele parou mais uma vez, ele se entregou de novo, quando chegou no tempo que você determinou, o ventilador entra novamente. E detalhes aqui sobre a ventilação a volume, que é o VCV. A pressão nas vias aéreas é variável, como eu falei, ela depende da complacência pulmonar. Então, a depender da complacência do pulmão do paciente, o ventilador vai dar aquele volume que você pediu. Você mandou dar 400 ml, o ventilador vai dar 400 ml. Só que isso vai determinar uma pressão resultante lá no ventilador, que isso depende da complacência do paciente. Então, você tem que ter atenção quando você coloca o volume que você quer na pressão de pico e na pressão de platô, tá? Como é que funciona isso? Você vai lá, entubou seu paciente, vai começar a ventilar, você escolhe uma pressão. Você vai escolher lá uma pressão X. Você fica do lado do ventilador observando o que, é que vai acontecer nos próximos minutos. Tá? As próximas incursões do paciente vão dizer para você. Você olha ele ventilando naquele volume, você vai ver a pressão que vai resultar daquele sistema. Se você botou o volume que você quis e a pressão ficou numa faixa que você considera ok, que você considera fisiológica, está tudo certo. Então o paciente está ventilando do modo que você quer. Agora, se você botou um volume X e a pressão de pico e a pressão de platô ficaram muito altas, então tem algo errado no sistema. Tá? Ou ficaram muito baixas, também tem algo errado. Então, quando você ajusta o volume, você tem que ver a pressão resultante das vias aéreas. Tá? E um parêntese aqui, na segunda aula a gente vai falar sobre as assincronias, tá? Mas eu vou mostrar uma sincronia aqui agora, que é típica do modo VCV, e aproveitar para explicar essa desvantagem do modo VCV. Tá? Então, o modo VCV ele tem uma desvantagem que é o fluxo fixo. Esse fluxo fixo, aqui, essa curva reta de fluxo, ela não é fisiológica para o paciente. Tá? Porque ninguém respira no mesmo fluxo. A pessoa, quando está respirando, ela respira em um momento mais rápido, em algum momento mais devagar, mais profundamente, mais superficialmente. Ninguém respira sempre no mesmo fluxo. Tá? Quando você escolhe o modo que você trava o fluxo, você pode dar essa sincronia aqui que vocês estão vendo, que é fluxo insuficiente. O nome dessa sincronia aqui é fluxo insuficiente. O paciente está pedindo mais fluxo, eu vejo através desse formato aqui da curva de pressão, e a gente não consegue, o ventilador não está conseguindo dar esse fluxo porque você escolheu um modo em que o fluxo está travado, está fixo. Tá? Desse modo, você vai precisar ajustar a ventilação para poder ou aumentar o fluxo ou botar no modo ventilatório que o fluxo fique livre. Qual que é a vantagem do modo VCV? É que você garante o volume. Então, independente da pressão da via aérea, independente se o paciente tossir, soluçar, se ele entrar na ventilação, se ele entrar em apneia, se tiver secreção, você sempre vai garantir que você vai dar aquele volume que você pediu. Só que em detrimento disso, você vai ter uma pressão resultante, que é variável, então isso é um pouco perigoso, porque você pode fazer barotrauma, você tem que prestar atenção, e você pode também fazer a sincronia de fluxo quando o paciente está acordado. Então esse modo VCV ele é um modo muito bom para ventilar os pacientes que estão completamente entregues à ventilação. Então eu costumo ventilar em VCV no paciente que está completamente sedado, entregue na ventilação, bloqueado. A gente não vai ter problema de ventilar esse paciente, vai ter até melhor e mais fácil ventilar no modo VCV.
Se o paciente começou a acordar, ele geralmente começa a fazer alguma sincronia com o VCV. Essa aqui é a mais característica delas. Tá? O que a gente faz aqui quando o paciente começou a acordar? A gente muda o modo para o modo a pressão. Porque no modo a pressão, o fluxo é variável. O fluxo varia de acordo com o que o paciente quiser. Tá? E, além disso, outro comentário aqui sobre o modo VCV é que o modo VCV ele permite a gente fazer aqui uma pausa inspiratória. Esse platô aqui é uma pausa inspiratória. Você programa isso aqui no ventilador. Você aperta um botão, o ventilador programa isso aqui, com uma pausa inspiratória. E na pausa inspiratória a gente consegue essa pressão aqui, que é a pressão de platô. Tá? Então a gente consegue essa primeira pressão, que é a pressão de pico. A gente consegue aqui uma pressão chamada pressão de platô e a PIP. E aí, aqui desse modo aqui, você consegue calcular a complacência e resistência. Tá? Você, através disso aqui, você consegue calcular a complacência e resistência. Então, eu só consigo calcular a complacência e resistência no modo VCV. Essa é outra vantagem do modo VCV. Então, geralmente, para calcular isso, o paciente está bem sedado e a gente muda para o modo VCV para fazer esses cálculos. Tá? Beleza, então vamos seguir aqui. Tá tendo um pouco de barulho ali fora. Eu queria que alguém falasse aqui no chat se esse barulho que está aí fora está atrapalhando muito. Tá? Porque essa primeira aula aqui é uma aula de teste, então se alguém puder responder aqui se o barulho está atrapalhando muito, seria bom. Então vamos seguindo aqui. Agora um outro modo assisto controlado aqui, que é o modo PCV. O modo PCV também é um modo assisto controlado, significa que se o paciente estiver em apneia, estiver entregue, o ventilador vai dar as incursões no tempo que você determinou, que é a frequência respiratória, mas se o paciente também quiser entrar, o ventilador também vai deixar ele entrar, tá? Então, mais uma vez aqui, ó, observando a curva de pressão, você observa que aqui tem uma negativação na pressão, isso aqui foi o paciente pedindo para ventilar, o paciente negativou a pressão do ventilador, ele está inspirando, tá? E aqui, não, aqui o paciente está entregue e o ventilador entrou sozinho. Então, essa aqui é a incursão assistida, essa aqui é a incursão controlada. Isso classifica aí o modo assisto controlado. Tá? E qual que é a característica principal do modo PCV, que é diferente do modo a volume? É que você determina, você oferece uma pressão fixa. Você oferece uma pressão que você escolheu e a curva de pressão é que ela fica reta agora. Então, lembrando aqui o modo a volume, o fluxo é que estava com o gráfico reto. Aqui nesse modo aqui, ele vai ficar com a pressão reta, tá? E o fluxo vai ser variável. Isso aqui, dessa forma que a gente reconhece o modo PCV ou o modo PSV, que também é a pressão, nos gráficos, tá? Então, esse modo ele oferece uma pressão num tempo, que é o tempo inspiratório, que você vai determinar também, numa frequência, tá? Então, uma diferença do modo VCV para o modo PCV é que lá no modo VCV você escolheu o volume e a frequência e o fluxo. Só que a frequência, o tempo inspiratório, ele é determinado pelo próprio ventilador. Se você botar um volume maior, ele vai dar mais tempo inspiratório. Se você der um volume menor, ele vai dar menos tempo inspiratório. Aqui no modo PCV, não. Você escolhe o tempo inspiratório. Tá? Então, você escolhe a pressão e escolhe o tempo inspiratório. E escolhe também a frequência respiratória. Nesse caso, o disparo, que é esse modo aqui de começar a ventilar, ele vai ser, de novo, igual ao modo VCV. A tempo, se o paciente não inspirar. Então, se o paciente não entrar, ele vai virar um modo controlado, ele vai entrar a tempo, o tempo que você determinou. Se o paciente entrar, interagir com a ventilação, ele vai disparar ou a pressão ou a fluxo. Você vai escolher se você quer pressão ou fluxo. Tá? Só que, diferente do modo VCV, ele cicla a tempo. Você vai determinar o tempo inspiratório. Então, esse tempo aqui, que é o tempo da pressão, você que escolheu esse tempo aqui no ventilador. Tá? Quando atinge esse tempo, o ventilador abre a válvula expiratória e o ventilador cicla, ele começa a fase expiratória. Lá no modo VCV era a volume. Quando atingir o volume que você queria, o ventilador abria a válvula expiratória. Aqui não, aqui ele cicla a pressão. Tá? Desculpa, ele cicla a tempo inspiratório. Ele é limitado à pressão, porque você que escolhe a pressão, e o fluxo ele é livre e desacelerado. O fluxo nesse modo é livre. Tá? Isso é uma vantagem do modo PCV para pacientes que estão mais acordados. O paciente que está interagindo com a ventilação, ele está mais acordado. Esse modo é vantajoso para esse paciente porque ele libera o fluxo, ele libera a curva de fluxo e dessa forma o paciente consegue inspirar e expirar com fluxo variável. Isso faz menos assincronia para o paciente que está mais acordado. Tá? A desvantagem desse modo é exatamente isso aqui. Ó. Você tem que ter atenção ao volume corrente.
Por quê? Pensa só, o ventilador vai dar uma pressão nas vias aéreas. Se o paciente tossir, por exemplo, ele ficar tossindo ou soluçando, ou entrando na ventilação, a pressão nas vias no ventilador vai aumentar muito e o ventilador vai entender que já quando entra o tempo que você determinou de tempo inspiratório, ele para a inspiração. E às vezes o ventilador não consegue oferecer o volume que você pediu, tá? Ele só oferece a pressão, dá a pressão na via aérea, só que não faz muito fluxo e não faz muito volume. Então você tem que ter atenção ao volume corrente, que ele é variável, tá? Novamente, aquele recado em relação à complacência. A depender da complacência do sistema respiratório do paciente, se você der um volume X, ele vai fazer um volume resultante. Tá? Então, se tiver um sistema respiratório com a complacência muito baixa, ou seja, um sistema respiratório duro, você vai dar uma pressão que você determinou, só que vai fazer um volume muito baixo. Tá? Então, você vai ter que aumentar a pressão, vai ter que fazer mais pressão para poder dar o volume que você quer. O contrário também é verdadeiro. Se você colocar uma pressão excessiva, se ajustar a ventilação com a pressão excessiva, ele vai dar um volume muito alto e vai também ter repercussão. Tá? Então você tem que escolher uma pressão que você quer e prestar atenção no volume. Você vai ficar ali do lado do ventilador observando qual o volume resultante que você vai dar, que você vai oferecer quando você escolher aquela pressão. Tá? E além disso, você tem que escolher também aqui o rise time, que é aquele tempo de rampa, o tempo de subida. O rise time é a velocidade que vai atingir a pressão e o fluxo máximo das vias aéreas. Tá? Você vai ter que escolher, porque senão pode fazer a sincronia também. Vou falar um pouco disso mais para frente. Tá? Então, novamente aqui o modo PCV. De novo aqui a curva de pressão, a pressão reta. Tá? Então, a curva de pressão reta é o que caracteriza o modo a pressão controlado. E a curva de fluxo ela é variável. Tá? O volume também é variável, depende da força que o paciente está fazendo aqui. E o tempo inspiratório você que está determinando. Tá? Beleza? Nesse caso aqui, a pessoa ajustou a pressão, ela aumentou a pressão. Tá? Aqui não é a mesma pressão. Aqui ele começou a ventilar com a pressão X aqui, e aí a pessoa que está ventilando aumentou aqui a pressão. Numa próxima, isso deu um volume maior. Tá? Aqui ela aumentou de novo a pressão, isso deu um volume maior. Então, se esse volume aqui estiver excessivo, você reduz a pressão. Ele vai fazer uma ventilação assim, tá? Com um volume menor. Se esse volume aqui estiver insuficiente, você aumenta a pressão, que o volume resultante vai ser maior ou menor também, a depender do seu ajuste. Tá? E agora o modo PSV. O modo PSV é o modo pressão de suporte, que é o modo autonomia. Ele não é um modo assisto controlado, ele é um modo autonomia. Tá? Modo autonomia quer dizer, o paciente vai ventilar quando ele quiser, só o paciente que vai respirar. Se o paciente ficar em apneia, esse modo não vai dar ventilação nenhuma, ele não vai dar incursão nenhuma, só quando o paciente quiser. Esse modo aqui ele só é disparado quando o paciente pede a ventilação. Tá? Então, mais uma vez, o gráfico aqui, o paciente oferece uma pressão negativa que ele puxa do ventilador, o ventilador oferece uma pressão que você determinou de suporte. Tá? O gráfico desse modo é muito parecido ou igual ao modo PCV, que os dois são determinados a pressão. Então, a curva de pressão ela vai ser reta, tá? Enquanto a curva de fluxo ela vai ser livre e variável. O volume também vai ser livre e variável. Nesse modo aqui, você dá uma pressão de suporte num tempo inspiratório. Não tem frequência respiratória. Tá? Você que vai escolher, o paciente que vai respirar do modo que ele quiser, na frequência respiratória que ele quiser. Tá? E o disparo é a pressão ou a fluxo. Não tem mais aqui disparo a tempo. Tá? Lembra que o disparo a tempo é característico dos modos assisto controlados. Quando o paciente, se o paciente não entrar, o modo vai disparar para ele. Tá? Aqui não, aqui o disparo é a pressão ou a fluxo. Você também escolhe se você quer disparar a pressão ou a fluxo. Na aula de assincronia a gente vai falar a importância disso aqui, disparar ou a pressão ou a fluxo. Tá? O volume e o fluxo eles são variáveis, eles variam com a força do paciente, variam de acordo com o que o paciente quiser. Se você der uma pressão de suporte lá, você escolheu uma pressão de suporte de 10, por exemplo. Se o paciente respirar mais fundo, mais força, ele vai dar um volume muito maior. Se o paciente respirar com menos força, com pouca força, ele vai dar um volume menor. Tá? Então, depende da força que o paciente vai fazer. E o volume é variável nesse caso. Então, você tem que prestar bastante atenção no volume resultante desse modo. Você vai escolher uma pressão de suporte e isso vai dar um volume resultante. Esse volume resultante é o que mais vai ter importância aqui. Tá? Você vai deixar o paciente ventilando desse modo quando você vê que está
tudo bem com o volume que ficou resultante lá, certo? Além disso, você vai ter que ajustar a sensibilidade, o último tópico aqui, os últimos tópicos, na sensibilidade desse modo vai ser importante. Se o ventilador ficar muito sensível, o ventilador vai ficar disparando toda hora, mesmo que o paciente não tenha inspirado. Se a sensibilidade estiver muito baixa, o paciente vai tentar inspirar, não vai conseguir, porque ele vai ter que fazer muita força para o ventilador entender que ele quer uma incursão. Então você tem que ajustar a sensibilidade, eu vou explicar a importância disso também quando a gente fala das assincronias, na aula de assincronias. E o rise time. O rise time, de novo, é o tempo de rampa. Tá? O rise time é o tempo que vai fazer o fluxo máximo aqui. Também vou explicar a importância disso mais para frente. E uma coisa importante aqui, que às vezes é um pouco difícil de entender, mas é possível, a gente consegue explicar aqui, que é o seguinte. Como é que faz a ciclagem aqui? Né? Como é que esse modo cicla? Tá? Ciclagem, mais uma vez, é quando o ventilador abre a válvula expiratória e ele para a inspiração e começa a expiração. Tá? Isso que é a ciclagem. Esse modo, ele cicla a um conceito chamado porcentagem do pico de fluxo inspiratório. Tá? Esse modo, ele cicla quando o fluxo inspiratório cai na porcentagem de pico de fluxo inspiratório que você escolheu. Tá? Vamos explicar o que é isso aqui. Ó. Então, o ventilador fez um fluxo máximo aqui, e aqui deu um pico de fluxo inspiratório, aqui onde eu estou marcando com o mouse. Tá? Depois, o pico de fluxo inspiratório começa a cair. Tá? Então, o fluxo inspiratório começa a cair, mas ainda está positivo aqui, e ele chega numa porcentagem aqui. Tá? Nessa porcentagem aqui, ele vai abrir a válvula expiratória. E vai começar a expiração. Ele vai parar a inspiração e vai começar a expiração. Você que vai escolher essa porcentagem da ciclagem aqui. Se você colocar essa porcentagem mais alta, ela vai ficar mais aqui no início da curva. Tá? Ou seja, o ventilador ele vai ciclar antes do tempo. Ele vai ciclar um pouco antes. Tá? Isso significa que o tempo inspiratório vai ser menor. Se você ajustar essa porcentagem da ciclagem para ser maior, então 70%, 80%, o ventilador só vai ciclar quando o fluxo reduzir, chega lá embaixo, e aí ele vai ciclar. Isso significa um tempo inspiratório maior. Tá? Então, o tempo inspiratório no modo PSV, ele é determinado pela porcentagem de pico do fluxo inspiratório. Certo? Eu vou colocar uma outra imagem aqui para explicar mais uma vez. Deixa eu pegar uma imagem mais para... Essa imagem aqui está mais clara. Tá? Então, observa essa primeira ventilação aqui, essa primeira incursão aqui. O ventilador é um modo PSV, o ventilador deu uma pressão de suporte e começou a inspiração. Então, a curva de fluxo aqui positiva, acima da linha de base, quer dizer que o fluxo está indo do ventilador para o paciente, deu o pico de fluxo inspiratório e o fluxo começa a cair, aqui, ele começa a ficar mais desacelerado, mais baixo. E aqui nesse modo você determinou que é para o ventilador ciclar quando o pico de fluxo inspiratório chegar em 10%. Significa que o ventilador vai esperar o fluxo cair, passou pelo 70%, passou pelo 50%, pelo 40%, pelo 30%, pelo 20%, chegou em 10%, aí o ventilador entende que é para abrir a válvula expiratória e começar a expiração. Tá? Quanto menor o pico de fluxo inspiratório, maior o tempo inspiratório. Tá? Agora aqui a pessoa ajustou e reduziu. Ela baixou para 25%. Tá? De 10% baixou para 25%. Então o 25% está mais ou menos aqui, onde o ventilador marcou nessa segunda incursão aqui. Isso significa que o pico de fluxo inspiratório vai lá para cima e depois ele reduz. Quando chegar em 25, o ventilador abre a válvula expiratória e o paciente começa a expirar. Agora aqui ele ajustou para 50%, então ficou menor ainda. Tá? Ou seja, quanto maior o pico de fluxo inspiratório, a porcentagem do pico de fluxo inspiratório que você ajusta no modo PSV, menor o tempo inspiratório. Quanto menor essa porcentagem de pico de fluxo inspiratório, maior o tempo inspiratório. Tá? Isso é muito importante, isso parece um detalhe só, mas isso é muito importante. Por quê? Geralmente, quando é que a gente vai ajustar o paciente no modo PSV, que é esse modo autonomia? Quando a gente já quer estubar o paciente, né? Quando o paciente já está acordado, já estou fazendo um desmame de ventilação e eu vou estubar o paciente no modo PSV. Eu sempre estubo o paciente no modo PSV. Tá? No modo PSV, a gente pode escolher dar cada vez menos suporte para o paciente para a gente estubar ele. Certo? No modo PSV que a gente faz isso, a gente faz o desmame dos parâmetros ventilatórios, faz o desmame da pressão de suporte, até que o paciente esteja ventilando em parâmetros quase como o ar ambiente, quase como a ventilação normal, e aí que eu vou estubar esse paciente. Tá? E por que é importante dominar essa questão aí do ajuste do tempo inspiratório, que é essa porcentagem do pico de fluxo inspiratório?
Porque as assincronias no modo PSV, elas são principalmente por causa de tempo inspiratório. Tá? Então, principalmente tempo inspiratório e fluxo insuficiente. Então, às vezes, o paciente vai fazer uma sincronia que a gente chama de sincronia de ciclagem, ou a sincronia de tempo, que é ou um tempo expiratório prolongado, que é quando o paciente queria inspirar antes do ventilador, ou um tempo expiratório curto, que é o paciente queria mais tempo para inspirar. Quando o paciente começa a fazer a sincronia, o que é que geralmente se faz? Quando a pessoa não domina, não tem muita afinidade com o ventilador, a pessoa volta para o modo controlado. Ou ela ceda de novo o paciente, porque ela entende que o paciente está entrando, está atrapalhando a ventilação. Quando, na verdade, você teria que ajustar o tempo inspiratório para poder deixar o paciente respirando sozinho. Você continuar o desmame e estubar o paciente, tá? Então, saber tirar essa sincronia com esse racional reduz o tempo de ventilação mecânica e ajuda o paciente a não precisar voltar a ser sedado e não precisar voltar para o modo controlado, tá? Então, só para dar o exemplo aqui do que eu estava falando agora, o paciente estava ventilando aqui, por exemplo, a 25% do pico de fluxo inspiratório. Ele estava com um tempo inspiratório aqui determinado, e aí você reduziu o tempo inspiratório aqui. Quando você reduziu o tempo inspiratório, a gente pode interpretar essa alteração aqui na curva de fluxo como sendo o paciente que estava continuando inspirando aqui. Ele continuou inspirando, então provavelmente está dando fluxo, está dando tempo inspiratório insuficiente. Tá? Então você teria que ajustar de novo o tempo inspiratório. A gente fala com mais detalhes disso aí na aula de assincronia. Tá? Então, repetindo aqui, o modo PSV, o modo autonomia, ele dá uma pressão, suporte no tempo inspiratório. O disparo é pelo paciente sempre, tá? A pressão a fluxo. O volume é que vai ser variável, então você tem que ver o volume resultante. E ele cicla a partir da porcentagem do pico de fluxo inspiratório. Tá? Beleza, então dados aí os modos ventilatórios mais básicos, né, os mais fundamentais, a gente vai agora no final aqui falar sobre o cálculo de complacência e de resistência. Então a gente vai calcular aqui a complacência e a resistência. Tá? Novamente, a complacência é a elasticidade do sistema respiratório, a capacidade do sistema respiratório de aceitar a expansão, tá? Ou de aceitar a deformidade que você está dando ao sistema, tá? Que a gente está chamando aqui de expansão. A complacência ela corresponde à relação entre o volume e uma diferença de pressão. Então, novamente, voltando lá ao conceito lá de complacência, a complacência é sempre uma resultante da relação entre um volume e uma pressão. Tá? Significa que se você oferecer uma pressão no sistema respiratório, em qualquer sistema, você vai oferecer uma diferença de volume para esse sistema. Isso aí é o cálculo de complacência. Tá? Então, colocando aqui a fórmula na tela, em fluxo zero, na pausa inspiratória, sempre esse cálculo vai ter que ser em VCV, né, no modo de volume controlado, porque você vai ter que fazer uma pausa inspiratória. A pressão de pausa menos a pressão basal, que é a PIP, o volume corrente dividido por essa diferença de pressão, tá? Então, desculpa, eu vou repetir aqui. Como é que eu calculo complacência? Complacência é igual a volume corrente dividido por pressão de platô menos a PIP, tá? A pressão de platô menos a PIP significa o driving pressure, tá? Ou seja, o volume corrente a complacência é o volume corrente dividido pelo driving pressure, tá? Então, o volume corrente dividido pelo driving pressure ou volume corrente dividido pela pressão de platô menos a PIP. Deixa eu só colocar uma ilustração aqui para mostrar o que é pressão de platô e PIP. Então, isso aqui é o modo VCV, aqui é uma pausa inspiratória, tá? Isso aqui é a pausa inspiratória. E eu tenho aqui a pressão de PIP, que está ilustrada pelo número 1, a pressão de platô, que está ilustrada pelo número 2, e aqui é a PIP, tá? Que é a pressão basal. O driving pressure é a pressão de platô menos a PIP, certo? Isso que é o driving pressure. Beleza? Então, calculando aí a complacência normal do sistema geralmente é de 50 a 80 ml por centímetro de água. Isso varia de literatura para literatura, mas essa normalmente é a faixa normal aí para um paciente. Tá? Isso é muito importante, o cálculo de complacência, porque principalmente quando eu estou ventilando um paciente com SARA, esse paciente tem complacência reduzida. Isso isso vai ser uma ferramenta também diagnóstica. Tá? E além disso, isso também vai ser uma ferramenta para o ajuste da PIP na SARA.
Uma das estratégias para o ajuste da PIP na SARA é uma estratégia chamada PIP complacência. Então eu vou ter que botar um PIP e ver uma complacência resultante. Ajusta de novo o PIP, vê a complacência resultante. Ajusta o PIP, vê a complacência resultante. Isso vai ser assim desse modo que se faz o ajuste por PIP complacência. Então, para isso, eu tenho que saber calcular a complacência. Tá? E para calcular aqui a resistência é a pressão necessária para produzir um fluxo. Então, do mesmo modo que a complacência é uma resultante entre volume e diferença de pressão, a resistência é a variável que é resultante do fluxo para uma diferença de pressão. Tá? Então, para produzir um fluxo de 1 litro por segundo, a partir de uma diferença de pressão, isso vai me dar uma resistência da via aérea. Quanto maior a resistência da via aérea, maior a diferença de pressão necessária para produzir esse mesmo fluxo de 1 litro por segundo. Quanto menor a resistência da via aérea, menor a diferença de pressão necessária para produzir um fluxo de 1 litro por segundo, para dentro e para fora dos pulmões. Tá? Então, como é que é o cálculo de resistência? Tá? O cálculo de resistência é a diferença de pressão entre as duas extremidades das vias aéreas e a taxa de fluxo. Tá? Qual é a diferença de pressão? A diferença de pressão é diferente aqui do cálculo de complacência. No cálculo de complacência, que era o drive pressure, era a pressão de platô menos a pico. Tá? Nesse caso aqui é a pressão de pico menos a pressão de platô. Tá? A pressão de platô na pausa inspiratória é quando o fluxo zera e a pressão alveolar ela acomoda. Tá? Porque a pressão da caixa torácica acomodou porque você parou de dar fluxo. Quando você para de dar fluxo, a pressão de platô vira depois uma pressão resultante aqui, a pressão de pico vira aqui uma pressão de platô, que é a pressão resultante. Tá? Então, essa diferença de pressão aqui, pressão de pico menos a pressão de platô, é que me dá a variável de cima aqui para fazer essa divisão, para fazer o cálculo de resistência. Tá? Então, resistência é igual pressão de pico, que é essa aqui, menos pressão de platô, dividido pelo fluxo. Normalmente, o ventilador já dá o fluxo. Tá? Normalmente, na verdade, os ventiladores modernos, eles já te dão, quando você dá uma pausa expiratória, o ventilador já te dá, inclusive, a complacência e já te dá a resistência. Tá? Mas caso não dê, você vai ver que tem lá a taxa de fluxo, ele vai te dar na tela e você vai dividir a pressão de pico menos a pressão de platô dividido pelo fluxo. O normal é ser menor do que 10. Só que a almejada é menor do que 20. Caso você calcule a resistência da via aérea e esteja maior do que 20, algo está errado no sistema, você vai ter que fazer algum ajuste, algum manejo para reduzir essa resistência. Às vezes é nebulizar, reduzir o broncoespasmo, é aspirar o paciente, tá? Às vezes é trocar o tubo, porque um tubo com diâmetro interno muito pequeno ele oferece maior resistência. A via aérea tendo obstrução do fluxo aéreo, né, com broncoespasmo, com secreção, também aumenta a resistência. Tá? Beleza, e o último slide aqui é para a gente só saber quais são os ajustes normais aqui que a gente faz para um paciente. Tá? Então, você ventila um paciente aí, normalmente com segurança, depois que você estufa ele, com volume de 6 ml por quilo do peso predito. Tá? Tem literaturas que colocam 4 a 8 ml por quilo, tem literatura que coloca 6 a 10 ml por quilo, só que no paradigma atual da ventilação mecânica, a gente entende que não precisa ventilar um paciente com volume muito maior, o paciente pode ser ventilado aí com segurança com 6 ml por quilo. E a partir da gasometria você vai ajustando e dando mais volume se for necessário. Tá? Então, para ter esse volume de 6 ml por quilo, que é o principal que você vai dar, depende do modo ventilatório que você vai escolher. Tá? Então, se você botar o paciente para ventilar a VCP, que é o modo volume controlado, né, assisto controlado a volume, você vai escolher direto o volume que você quer. Tá? E aí você vai avaliar a pressão resultante. Então, se um paciente que tem lá, você viu o peso predito está aqui o cálculo na tela, é através da altura. Tá? Você tem que fazer esse cálculo através do peso predito. Você fez o peso predito do paciente, você viu que o paciente tem um peso predito de 80 quilos, então você vai ventilar ele a 480 ml. Tá? Você vai ajustar no VCV diretamente o volume. Então, você vai escolher lá 480 ml de volume que eu vou dar para esse paciente. Isso vai dar para você uma pressão resultante. É isso que você vai avaliar quando você começar a ventilar. Tá? Agora, se você quiser ventilar o paciente a pressão, a PCV ou a PSV, você vai escolher uma pressão. Normalmente no PCV a gente começa com 12 a 15. No PSV você pode começar aqui com 7 a 15. E você vai ficar do lado do ventilador e ver qual o volume corrente que vai resultar dessa pressão de suporte que você está dando. Então você colocou lá a pressão e observa as próximas ventilações e vê o volume que resultou. Então, novamente, aí um paciente de 80 quilos. Se você quer dar 480 ml de volume,
você escolhe lá uma pressão de 12. Caso com essa pressão de 12 o volume resultante seja, por exemplo, 400, que é menos do que você quer, você vai aumentar um pouco a pressão. Você dá mais pressão, coloca lá 14, por exemplo, e aí o ventilador vai aumentar o volume resultante porque você está dando mais pressão. Tá? Se você der uma pressão de 15, por exemplo, ou de 14, e ele der um volume de 700, 600, se você quiser reduzir ele para 480, você vai só reduzir o volume, desculpa, você vai só reduzir a pressão e ele vai dar um volume resultante menor. Tá? O mesmo raciocínio aqui para o PCV e para o PSV. A PIP que a gente começa a ventilar geralmente é de 5 a 7, tá? Caso o paciente não tenha uma patologia que precise de ajuste de PIP maior, como é o caso da SARA, por exemplo. A gente vai ter uma aula só de ventilação na SARA. E a FO2, tá? A FO2 é a fração inspirada de oxigênio. Normalmente, quando a gente intuba um paciente, a gente intuba e coloca 100%, tá? E logo em seguida, a gente começa a reduzir a FO2 para ficar a mínima FO2 possível, tá? O oxigênio ele é lesivo para as vias aéreas e é uma medicação cara, tá? O oxigênio aumenta o custo hospitalar e ele lesa, ele faz, é deletério para o pulmão do paciente. Então, quanto menos O2, melhor. Quanto menos oxigênio, melhor. Então, qual é o oxigênio que você vai escolher? Qual é o FO2 que você vai escolher para o paciente? Você vai escolher um FO2 mínimo para o paciente ficar com a saturação entre 93% e 97%. O que significa isso? Significa que todo ventilador que você vê, toda vez que você tiver numa unidade lá de plantão, você vai sempre tentar a redução da FO2. Tá? Você sempre vai tentar. Então, o paciente está ventilando lá 50% de FO2, você vai lá e coloca 40% para ver o que acontece. Continuou saturando muito bem, você coloca lá para 30% para ver o que acontece. Aí, quando você colocou para 30%, o paciente começou a saturar 92%, 90%, 89%, você aumenta de novo um pouco. Tá? E aí você vai chegar nessa faixa aí de 93% a 97%, com a mínima FO2 que você conseguir. Então, a FO2 ela é para ser ajustada a partir da saturação. Tá? É diferente da PIP. A PIP a gente vai ajustar com outros parâmetros diferentes. A gente pode ajustar a PIP a partir também da saturação resultante de FO2 ou pode ser a partir da complacência. E tem estratégias diferentes aí de PIP que a gente vai comentar. A frequência respiratória, normalmente a gente começa aí entre 12 e 16, depende da patologia do paciente, mas a gente vai ajustar a frequência de acordo com a PCO2 e o pH da gasometria. E o tempo, a relação tempo inspiratório e tempo expiratório, a gente também vai ajustar de acordo com a patologia do paciente. Normalmente fica aí de 1 para 2, 1 para 2,5, 1 para 1,5, 1 para 3. Tá? A gente vai escolher de acordo com a patologia do paciente. Tá? Então essa era a primeira aula, tá? A gente vai encerrar aqui essa aula de modos ventilatórios, que é o mais básico, tá? E a gente espera vocês aqui nas próximas aulas. O pessoal que está online pode continuar, que a gente vai continuar se falando aqui. Vou parar a gravação.